Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje nós vamos conversar com o professor Gaudêncio Frigoto. Ele é professor doutor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e professor também titular aposentado da Faculdade da Universidade Federal Fluminense. Olá, professor Gaudêncio, seja bem-vindo ao programa Educação em Pauta. Mais uma vez em Natal, né? Pois é, também estive aqui no segundo colóquio, então é um prazer poder dialogar. É um espaço muito interessante para atingir outros públicos que se interessam por esse tema e outros. O professor Gaudêncio que esteve em Natal, no terceiro colóquio nacional, e falou sobre uma década do decreto 5.154 de 2004 e também sobre o PROEJA, né, professor? Como é que o senhor vê, então, a importância de... Já estamos na terceira edição desse colóquio que vem discutindo essa temática na área da educação. O Instituto Federal Natal, ele tem já uma longa tradição de promover, digamos, ideias que antecipam, digamos, políticas mais amplas. Já no início da década, aqui se discutiu uma proposta curricular diferenciada, ainda à época dos Cefetes, né? E o terceiro colóquio revela essa marca do Instituto, né? Evidentemente que é uma proposta sempre vinculada com ênfase à grande maioria da população brasileira que não tem acesso ainda àquilo que nós temos acesso. No debate de hoje eu estava apresentando dados que são 60 e poucos milhões de brasileiros que têm apenas quarto ano de escolaridade. Nós temos 10 milhões de jovens que não estudam e nem trabalham. Na verdade, fazem alguma coisa. A maior parte estão no campo do trabalho ilegal ou ilícito. Só que a sociedade não vê. A sociedade quer diminuir a idade penal apenas, né? Mas qual é a chance que a sociedade dá? Então, esse debate dos colóquios é uma espécie de vanguarda do pensamento social, político, cultural e educacional, no sentido do compromisso ético e político que a sociedade brasileira tem com gerações de jovens que estão sendo jogados ao seu destino, né? E vem transferir também e perpetuar esse conhecimento, né, entre os diversos professores e apresentação de trabalho. Professor, conta pra gente o tema da sua apresentação na mesa temática, né, que fala desse decreto. Em que consiste esse decreto e qual é o objetivo dele? Na fala eu apresentei duas ideias, três fundamentais. Primeiro, nós somos uma sociedade em que a classe dirigente ela tem uma marca muito negativa. É a marca da educação do colonizador e, portanto, é uma classe que não apoia muito a ciência, o conhecimento, mas ela é mimética, prefere comprar a altos custos. E a segunda é também uma classe talhada, educada, só vê o nome das ruas, dos grandes capitais, pela mentalidade escravocrata. E dentro desta visão, não existe nem a ideia de nação, defender a nação, portanto é uma classe não nacionalista, e a educação como direito universal e subjetivo, a educação básica, não faz parte, não necessita e posterga. E nós temos uma espécie de castigo de Sísifo, né? Quando a sociedade formula a partir dos seus movimentos, instituições científicas e busca criar um passo à frente, vem uma ditadura, a ditadura Vargas. Aí a sociedade ganha fôlego, música popular, teatro novo, de pé no chão também precisa aprender a ler, reformas de base. Um momento de resistência e criativo, né? Criativíssimo, criativíssimo. Aí vem uma ditadura empresarial militar por 20 anos. Nós temos a década de 80 também a Constituinte, grandes debates e avanços na forma da lei, no capítulo da ordem social e econômica, onde está a educação. Aí vem a década de 90, a venda do Brasil. E nesta década de 90 é que nós tivemos, do meu ponto de vista e do ponto de vista do Congresso, que está aí, do colóquio, um retrocesso. Há um decreto 2208 de 87 que naturaliza
educação distinta para grupos sociais distintos. Então, uma educação para quem vai ser dirigente, classe média, e uma educação só mais operacional, mais tecnicista, mais fragmentada para a grande massa da população. Então, está inserido aí a dominação, né? É. A educação que deveria ser emancipatória, aí é um instrumento de absolutamente uma educação para grupo, classe social, né? O decreto 51/54 de 2004 é uma tentativa, né, de, primeiro, foi revogado aquele decreto na lei, mas na prática nem sempre é revogado. E o decreto 51/54 é a ideia de que não tem sentido fazer um ensino médio de cuspe giz, né, ou só genérico. O ensino médio ele tem que ter as dimensões das ciências humanas, mas também as ciências física, química, a arte, cultura, etc, etc. Então o decreto 51/54 é a ideia de ter um nível médio, um pouco mais longo, de 4 anos, ou integral, onde o jovem, ao mesmo tempo e de forma integrada, não de forma colada, ele possa integrar conhecimento, trabalho, ciência e cultura. De sorte que prepare esse jovem para a dupla cidadania. Que o jovem saia do ensino médio sabendo se posicionar dentro das questões de sua comunidade, do seu bairro, do seu condomínio e do seu estado, da sociedade. Isso nós chamamos de cidadania política. Não alguém que pense com a cabeça, digamos, da grande mídia, que martela, ou do jornal que lê, ou do livro que lê, mas que tenha autonomia. E cidadania econômica que dê a base da ciência, do conhecimento, como opera a produção em todos os campos. Da comida que a gente faz em casa, ao trabalho técnico, ao trabalho nos serviços. Então, o ensino médio é a passagem, é a travessia para a dupla cidadania. E o 51/54 representa isso. Mas ele não foi muito incorporado na sociedade. Para ter uma ideia, menos da metade das escolas incorporam essa ideia. Especialmente quebrar esse apartheid, essa separação entre aqueles que são destinados ao trabalho mais manual ou mais braçal ou executar, e aqueles que são preparados para dirigir, etc. Então, esse é um debate que se dá ao longo de nossa história, né? Fizemos avanços e o colóquio é uma teimosia positiva, né? É um sinal, é um alerta à sociedade. E tem hoje uma capilaridade, isso aqui que nós estamos discutindo e estava sendo diretamente em rede, vai para quem quiser ver. Essa é a potência da tecnologia e a parte boa da tecnologia. Não deixa de ser uma certa resistência a um modelo hegemônico sobre o qual a gente pretende mudar e discutir, né, professor? Sem dúvida, é uma contra-hegemonia, sem dúvida. E sim, nós temos problemas de duas ordens. O governo Lula e mesmo o governo Dilma, ser governo não é ter o poder, é ter parcela do poder. Quem tem poder são as classes sociais e suas representações. Então o Congresso hoje, se você olha, é uma partilha de lobbies, né? Dos bancos, do agrobusiness, das igrejas, o lobby do tiro, o lobby do futebol, o judiciário também. O judiciário é um espaço opaco, é uma caixa preta, né? E a sociedade tem que debater com coragem, questionar. O juiz não é um deus, o juiz é alguém que se prepara para defender a sociedade e não lobbies, né? Então, há uma resistência a tudo o que possa exatamente fazer um avanço e incluir aqueles que, por direito, deviam estar numa escola como esta. Né? Eu ontem fiquei emocionado na abertura, ouvindo um concerto de piano e de violino, e hoje 3, 4 músicas da música popular de melhor qualidade. Isso é educativo, né? Isso é uma escola. E portanto, sem dúvida, tanto o decreto quanto a luta para a sua implementação é um exercício permanente e capilar, né, de resistência. Não deixa de ser, me corrija se eu estiver errado, uma conscientização de que a educação deve se formar, né, não só com o modus operandi do trabalho, ou seja, né, a pessoa que vai
a fórmula do trabalhador, mas você tem que ter uma consciência sobre esse processo global. Sem dúvida. Dentro da discussão desse decreto, ele aborda um pouco dessa temática também? Total. Para usar uma expressão de um italiano, Antonio Gramsci, né, a educação não pode ser só para adestrar a mão e aguçar o olho. A síntese da tua pergunta, portanto, é absolutamente correta. E ele fala sobre processo contra-hegemônico, né? O Gramsci. Sem dúvida, a hegemonia e contra-hegemonia. E sim, porque o ensino médio integrado, a gente diz que é a travessia para uma concepção de uma educação politécnica ou omnilateral. O omnilateral vem do latim, isto é, uma educação que compreenda e desenvolva todas as dimensões do humano. E por isso que se chama básica, porque é da base. Portanto, ela não podia ser adestradora do olho e da mão. Ou então, do grego, politekné. A tradução literal seria o cara que domina as diferentes técnicas. Não, o sentido é que o ensino fundamental, médio, isso é a educação básica, dê a base para que esse jovem possa seguir os mais diferentes caminhos. Se ele vai fazer cinema, ou jornalismo, ou arquitetura, ou engenharia, ele vai se profissionalizar. Mas ele tem uma base de entender todas as áreas e, portanto, de dialogar com as diferentes áreas. Por isso, educação básica é o que dá a base. Professor, um dos temas norteadores, ou talvez o principal do colóquio, é exatamente o Plano Nacional de Educação, né, com vigor 2014 e 2024. Como esse decreto, ele faz ligações ou transversaliza essa ideia do plano a partir dessa discussão? Sim, primeiramente registrar naquela ideia que eu coloquei de que a classe dirigente, dominante brasileira, que está em todos os setores, até nas igrejas, ela sempre busca um subterfúgio na lei, entende? Então, aquilo que vem da sociedade é postergado. Então, a LDB, por exemplo, dos anos 90, foi cozinhada, postergada até aparecer um substitutivo. O Plano Nacional ficou 4 anos no Congresso sendo estraçalhado. Há avanços, e uma das questões é exatamente a incorporação da ideia do integrado. Entretanto, existem pequenos mecanismos legais que permitam que tanto o integrado quanto o PROEJA não seja dado dentro da perspectiva de uma escola pública, gratuita, universal, laica, etc. Tornou-se quase que, especialmente o PROEJA, uma espécie de terreno fácil de transferência de recurso público para qualquer tipo de iniciativa. Então, mostra bem a dificuldade do plano, os elementos que permitem burlar aquilo que a sociedade coloca. Eu iria dar um exemplo que é muito polêmico hoje na sociedade brasileira e tem uma polêmica grande no Congresso. Uma das coisas que não poderia estar misturada é educação pública com ensino religioso tout court. Cultura religiosa é outra coisa, porque são tantas religiões e todas elas são do fórum moral das pessoas, né? A escola, enquanto espaço público, é o fórum da ética. Se eu tenho uma religião, outra religião. Na Constituição, a Constituição diz que a educação devia ser laica, diz. Entretanto, tem um inciso lá, e eu vi uma entrevista de um jurista que foi feito depois da Constituição ter sido aprovada, que diz, em última instância, a educação é a escolha da família. Não, a educação específica do plano da moral, mas a educação pública é o dever do Estado. Então, o Plano Nacional prevê coisas interessantes. Entretanto, é preciso força na sociedade para fazê-las cumprir. E esse foi um debate. Nós temos que ter organização e pressionar para que se cumpra. Professor, um dos temas também da sua apresentação e discussão temática foi o PROEJA, né? Os desafios. Como é que o senhor vê, então, o balanço e a perspectiva apresentado nessa discussão? Olha, é um enorme desafio. Apenas alguns dados para ver o quanto a sociedade brasileira deve e quanto a importância desse programa. Nós temos ainda no Brasil 13 milhões de analfabetos absolutos, jovens e adultos. 3, 4 Uruguais, nações. Nós temos 64 milhões de jovens entre 15 e 29 anos, 24 anos,
com 4º ano de escolaridade. Nós temos 10 milhões de jovens chamados geração nem, que nem estudam e nem trabalham. São alvo do ilícito e do ilegal. Eles fazem alguma coisa. Então, há uma enorme dívida. Agora, o PROEJA, ele na nossa concepção, no debate, ele tem que ser encarado como um direito social e subjetivo de educação básica, fundamental, e ensino médio. E este que é um grande problema, né? Porque se a gente olha a história, digamos, da educação não de jovens e adultos, a gente pode fazer o seguinte perfil. Estou citando aqui uma tese de Jaqueline Ventura, que as frases são muito interessantes. Nos anos 30, alfabetizar jovens e adultos era ser alfabetizado, ser brasileiro é ser alfabetizado. Isto é, a cidadania implicava você ser letrado. Aí, durante o processo mais fantástico da sociedade brasileira, dos anos 46 a 64, alfabetizar, educar na perspectiva dos jovens e adultos era dar consciência, ler o mundo, Paulo Freire, né? Pedagogia do oprimido. Aí vem a ditadura, alfabetizar é ferrar o nome. E após a ditadura nós recuperamos as ideias de Freire, o debate, até Freire volta no Mobral. Entretanto, a política do PROEJA vem sendo cada vez mais encurralada para ser elevação de escolaridade, sim, mas emprego e renda. Então, a ideia de educação básica, o PROEJA como direito social de todos e subjetivo de cada um de acordo com a sua dificuldade, vem sendo postergada. Não é só, ou como alguns pensam, um projeto social, mas é o direito à educação, né? Absolutamente, é um direito negado. Esse é uma outra questão. Num dos fóruns mundiais eu participei de um debate como esse com pesquisadores de direito educacional. E, por exemplo, na Europa, na maior parte dos países, a escola não tem o direito de reprovar, mas também não tem o direito de aprovar sem conhecimento. E este que é um dos grandes problemas. O professor Dante, que é um dos grandes batalhadores, coordenadores que se coloca pelo PROEJA, chama a atenção que existem duas atitudes hoje perante o direito que está sendo conquistado de jovens adultos chegarem, por exemplo, aos institutos. A ideia de muitos é que não é o lugar deles. Estragam o IDEB, estragam a avaliação. Ou são os coitadinhos, dê a eles qualquer coisa. É isso que nós estamos, aos poucos, tentando superar, conscientizar, debater. Mas é uma pauta, a professora Edna, que é uma das professoras líderes nacionais do movimento pela educação de jovens e adultos, pode dar aos telespectadores detalhes da importância, do significado deste programa. Professor, nos últimos anos, algumas políticas do governo federal vêm repercutindo sobre políticas estaduais e municipais, né? Para citar algumas direções que terminam acontecendo contraditórias, e eu vou pedir para o senhor poder me ajudar nessa questão. Por exemplo, esse decreto que a gente está estudando, 5.051/54, fala dos cursos técnicos integrados. O 5840 de 2006 fala da oferta do PROEJA. Também o 6302 sinalizam sempre uma integração entre esse ensino médio e a educação profissional, né? Já o que a gente está vendo no último governo, por exemplo, com a lei do Pronatec, talvez dissocie essas outras diretrizes. Como é que o senhor vê essa dualidade? Tá. Primeiramente, nós somos um sistema federativo, né? E a partir da Constituição, o município tem jurisdição sobre o ensino fundamental, infantil e fundamental, o Estado sobre o ensino médio, dominantemente, e a Federação, o ensino superior, a rede dos institutos federais, das escolas técnicas, e tem um sentido complementar. Uma dificuldade enorme, porque qualquer política nacional, como é o 51, 54, os estados não são obrigados a incorporar. O 2208, que eu falei, de 97, ele obrigava pelo recurso. O decreto 51, ou você faz ou você não tem recurso, né? Então, esta é uma primeira dificuldade. O segundo, sim, é que tanto o PROEJA quanto o 51, 54 foi atravessado pelo Pronatec, né?
Esse eu acho que é um grande equívoco. E aí é interessante, eu tenho um dado para mostrar como nós não andamos nessa questão. Em 1962, 63, quando João Goulart assumiu o governo, quem era ministro do Planejamento era Celso Furtado. E era um momento que vinha do governo JK 50 anos em 5, então precisando de muita mão de obra. Criou-se um programa chamado PIPMOI, Programa Intensivo de Formação de Mão de Obra, para durar 10 meses. Durou 19 anos e 10 meses. Então, a exceção virou permanência. Pois bem, veio a ditadura, tentou-se a educação profissional compulsória, que não pegou. Aí chegamos à década de 90, o Plan FOR, que é um programa também de formação de mão de obra intensiva. E chegamos em 2011 o Pronatec, isto é, em 80 anos nós reeditamos coisas para resolver o mesmo problema, isto é, não está resolvida a educação básica. Eu fiz um artigo para o jornal Le Monde Diplomatique em português, que todas essas políticas, Pronatec, todas elas são um castelo em cima da areia, né? Aqui a praia de Natal e veio fazer um castelo em cima da areia, porque não tem a base. Então, um curso do Pronatec de 200 horas para você e para mim, na área que a gente se formou e com a base, é muita coisa. Para quem não tem educação básica, não é nada. Então é dinheiro jogado fora em maior parte. E atravessa políticas importantes, isso como os estados ficam doidos, os institutos ficam doidos. Tem uma profusão com a peneira, né? Tem uma profusão de programas. São estatísticas que aumentam os números, mas não qualificam as coisas numeradas, né? E esse é um desafio. Entretanto, eu acho que a sociedade andou. Veja bem, a expansão, por exemplo, dos institutos. Olha que coisa, eu estou fazendo uma pesquisa e mostra que em algumas comunidades do interior a população vai ao instituto porque nunca viram um elevador. Então, classe média já viu muitos elevadores, já viajou, etc. O que significa isso? Então, ou então um diretor que me diz, olha, o meu problema é chamar as populações, os jovens indígenas, à escola, porque eles sobem a árvore. Eu digo, lindo problema, né? Ótimo, é um avanço da sociedade. Antes os índios eram considerados quase animais, né? Então tem coisas interessantíssimas ocorrendo na sociedade e uma é a expansão dos institutos. Outra é a criação de universidades. Foram criadas 14 universidades. Tem universidades dentro de assentamentos. Então a sociedade anda. E as mudanças, o povo em algum momento vai fazer. Nós vivemos hoje, na sociedade brasileira, um momento muito complicado. Tá tudo armado para a cultura do golpe institucional, né? Isso é muito ruim para a sociedade brasileira. O telespectador não pode se guiar, né, pelas quadrilhas, né, que disputam poder. São verdadeiras quadrilhas e que não têm sociedade. E aí não tem escrúpulo e não tem ética. Nós comentamos muito no Congresso isso. Quem tem 40 anos para mais sabe o que é ter vivido sob uma ditadura, né? E não é preciso a ditadura militar, os militares não querem, não há clima para isso, já fazem autocrítica. Pior é a ditadura do mercado, a ditadura de grupelhos, ditadura inclusive de religiões, às vezes, que uma religião, nós sabemos o que o mundo sofre com isso. O historiador Hobsbawm disse que parece que nós chegamos a um tempo, ainda vivo, quando vivo, em que a única coisa que une a humanidade é o que não tem a ver com a humanidade, né? Então, nós estamos num momento de tremenda tensão e temos que ter muita atenção. E o colóquio também foi uma oportunidade para pesquisadores de várias partes do Brasil dizer, bom, o que vamos fazer? Como é que vão ficar calados? É o nosso papel de educadores digamos, antenar para esses sinais. Esses diálogos, que tipo de diálogos foram traçados então a partir, né? Imagino que ao final da sua palestra foram feitas perguntas, discussões. O senhor poderia citar algum dado interessante? Uma pergunta, por exemplo, qual é o papel das forças sociais que lutam pelo direito universal à educação, à cultura, etc. Um dos desafios, eu acho, do campo crítico, e essa é a questão, né, é de que nós temos que buscar coisas básicas que nos unam, né?
E essa é uma grande dificuldade. O campo de esquerda, sindical, o campo político dos partidos de esquerda estão muito ilhados nas suas verdades. E eu, como um cara de esquerda, faço essa autocrítica. Nós temos que encontrar alguma coisa que nos vamos aprender da direita, da classe dominante, que briga, luta por interesse, mas no fundamental ela ferra. Então, esse é um dos grandes desafios. Outra questão importante é a própria diversidade que os institutos têm na verticalidade, né? E que diz muito respeito à sua pergunta última sobre a profusão de programas que se superpõem. Acho que a gente tem que voltar a rediscutir isso e avançar. Nós ouvimos a música que dizia que a gente tem que ter paciência. A história mostra que quem faz as mudanças é a massa. Mas a massa não sabe organizar o dia seguinte. Esse é o papel dos dirigentes, dos líderes. E seminários como esse, debates, servem para isso. O que fazer quando o povo disser basta? E a gente vive nesse momento onde a gente tinha, por exemplo, financiamentos, agora tem uma recessão, mas não deixamos de estar ainda nesse momento de transformação da educação. Sim, o Plano Nacional de Educação, nesse sentido, é um avanço. Ele prevê uma pauta até 2024, né, de chegar em 2024 com 10% do PIB. 10% do PIB não é necessário o tempo todo. Nós precisaríamos fazer um esforço, talvez, de 4, 5, 6, uma década, 12, 13, depois baixar para o nível do que o mundo. O mundo onde as democracias são sólidas, onde o cidadão tem direitos, onde a educação básica é universal, 4, 5% do PIB está de bom tamanho. Aqui nós temos uma dívida social e educacional enorme, mas eu não espero nada da classe, não espero nada do judiciário, do parlamento, muito pouco. Eu espero da sociedade. A história e a sociedade... É dela que vem a transformação, né? É dela que vem. Professor, o nosso tempo está terminando, mas agradecemos mais uma vez a sua entrevista e a contribuição com esse tema bastante significativo para a educação profissional, para quem gosta sobre educação e para quem está em casa também acompanhando. Eu agradeço, porque esse é um espaço importante, um espaço contra-hegemônico, um espaço de criar inclusive o dissenso. Discordar não é ruim, mas nós temos que buscar consenso com olho na sociedade, com olho desses 10 milhões que podem bater a nossa porta com uma arma. Esse que é o problema, e a classe média não está vendo isso. E a grande mídia também não mostra isso. Apoia a idade penal, é criar mais gente treinada no crime. Eu agradeço muito ter esse espaço e felicito aqui o Instituto por ter esse espaço. Ok, muito obrigado. Você de casa, se gosta de educação, de temas que são vinculados e transmitidos pelo nosso programa, curte e compartilha a nossa fanpage do Campus de Educação à Distância, tá bom? A gente termina mais um programa e se vê na próxima semana, 10 horas da manhã e também com representação aos domingos. Até lá, tchau, tchau.